No início do século XX, o Império Otomano, uma potência milenar, enfrentava tempos turbulentos. As tensões internas, as guerras e as mudanças sociais criavam um ambiente propício para eventos que marcariam a história de maneira indelével. Entre esses eventos, um dos mais sombrios foi o genocídio armênio, ocorrido entre 1915 e 1917. Este é o relato de uma tragédia humana, de vidas ceifadas e de um povo que lutou para sobreviver às sombras da história. Explorando o passado, entendendo o presente. Bem-vindo às curiosidades da história. No início do século XX, o Império Otomano era uma vasta e diversificada nação, com suas raízes profundas, estendendo-se por séculos de conquistas e convivência multicultural. Uma potência em declínio, mas ainda uma terra de contrastes vibrantes. Os mercados fervilhavam com mercadores de todas as partes do Império: turcos, árabes, armênios, gregos e curdos, trocando especiarias, tecidos e histórias de terras distantes. Minaretes e cúpulas de igrejas competiam pelos céus das cidades, refletindo uma coexistência antiga, mas precária. Os armênios, um dos povos mais antigos a habitar essas terras, eram artesãos, comerciantes e intelectuais, contribuindo profundamente para a cultura e economia otomana. Mas apesar dessa prosperidade, a sombra da discriminação sempre pairava sobre eles. Vivendo sob o sistema do millet, eram considerados cidadãos de segunda classe, tolerados, mas não aceitos plenamente. Os murmúrios de descontentamento, que antes eram baixos, começavam a crescer à medida que a tensão no Império aumentava. O homem doente da Europa, como era conhecido o Império Otomano, estava em sua fase final de decadência. Nos séculos anteriores, esse império dominou vastos territórios e controlou o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Suas glórias de outrora, no entanto, estavam se dissipando sob o peso de conflitos internos, derrotas militares e a crescente pressão das potências ocidentais. A aristocracia otomana lutava para manter o controle, enquanto o nacionalismo surgia como uma força transformadora, uma força que se voltaria contra aqueles que eram vistos como estrangeiros em sua própria terra. Para os armênios, a longa história de discriminação e violência estava prestes a tomar uma nova e horrível forma. Enquanto a diversidade étnica e religiosa caracterizava o Império Otomano, o século XX trouxe consigo a fragilidade e a decadência de um império que já havia visto dias melhores. As guerras dos Balcãs, travadas entre 1912 e 1913, foram um golpe devastador. Territórios que haviam sido parte integral do Império foram perdidos em questão de meses, enquanto o orgulho otomano se despedaçava junto às fronteiras. As feridas dessas perdas ainda estavam frescas quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu. O Império, enfraquecido e cada vez mais cercado por potências europeias, como a Rússia, França e Reino Unido, foi arrastado para o conflito. Mas dentro do coração do Império, o nacionalismo turco ganhava força, uma ideologia que promovia a purificação étnica e o controle absoluto pelos turcos. Liderado pelo Comitê de União e Progresso, ou os Jovens Turcos, o movimento via os armênios, com suas raízes cristãs e suas conexões com inimigos europeus, como uma ameaça existencial. As guerras dos Balcãs resultaram na perda de grandes territórios otomanos, incluindo partes da Grécia, Sérvia e Bulgária. Essas perdas enfraqueceram o império e inflamaram ainda mais o desejo nacionalista turco de purificação. O Comitê de União e Progresso, liderado por Talat, Enver e Cemal Pasha, acreditava que a sobrevivência do império dependia da criação de um Estado homogêneo turco. Os armênios, agora vistos como uma ameaça interna, estavam prestes a sentir o peso dessa ideologia. Para os armênios, a vida cotidiana seguia seu curso, mas eles não sabiam que suas vidas estavam sendo decididas nas salas escuras do poder otomano. O nacionalismo turco agora era um veneno que corria pelas veias do império, preparando o terreno para o que viria a ser um dos piores massacres da história moderna. No início do século XX, as comunidades armênias floresciam em diversas regiões do Império Otomano, com destaque para áreas como Cilícia e Diyarbakir.
Nessas regiões, os armênios eram conhecidos por sua habilidade artesanal, seu comércio e suas tradições culturais profundamente enraizadas. As ruas de suas aldeias eram preenchidas pelo som de martelos dos ferreiros, pelo canto dos fiéis nas igrejas de pedra e pelas vozes animadas nos mercados locais. Eram uma população que, apesar das dificuldades impostas pela condição de minoria cristã em um império islâmico, mantinha sua identidade e prosperava. Os armênios eram uma das mais antigas civilizações do Oriente Médio, remontando aos tempos da antiga Armênia, muito antes da chegada dos otomanos. Suas igrejas eram testemunhos de uma rica herança religiosa, com a fé cristã sendo o pilar de suas comunidades. Porém, à medida que o século XX avançava, o ambiente político e social ao redor deles começava a mudar drasticamente. Sob a superfície dessa vida relativamente pacífica, o nacionalismo turco estava crescendo, alimentado pela desintegração do império e pela necessidade de encontrar um culpado para os problemas internos. A chegada dos jovens turcos ao poder em 1908 trouxe inicialmente esperança de reformas para muitos, inclusive para as minorias. O Comitê de União e Progresso, CEUP, que liderava o movimento, pregava ideias de modernização e igualdade. No entanto, com o tempo, o movimento começou a tomar um rumo mais radical. A frustração com as perdas territoriais, a crescente influência estrangeira e as derrotas militares nas guerras dos Balcãs geraram uma mentalidade de cerco entre os líderes otomanos. Territórios que antes pertenciam ao Império, como a Macedônia, a Albânia e parte da Grécia, foram perdidos para sempre. Essa ferida aberta alimentou o nacionalismo e uma crença de que, para sobreviver, o Império Otomano deveria se purificar. A ideia de uma Turquia homogênea, livre de elementos estranhos ou traidores, começou a ganhar espaço entre os nacionalistas. O sonho de um império multiétnico estava se desfazendo. Para muitos turcos, os armênios, com sua fé cristã e laços culturais com o Ocidente, representavam uma ameaça à unidade do novo império. À medida que o sentimento de nacionalismo se tornava mais radical, os armênios começaram a ser vistos com desconfiança crescente. A desconfiança não era nova. Por séculos, os armênios haviam vivido sob o sistema Domilet, que permitia às minorias religiosas governarem seus próprios assuntos em troca de submissão ao sultão. Mas agora, os murmúrios de traição se intensificavam. Sussurros de que os armênios poderiam conspirar com inimigos estrangeiros, especialmente com a Rússia, uma potência cristã e rival otomana, começaram a circular nos corredores do poder. No papel, os armênios eram cidadãos do império, mas em tempos de crise, o nacionalismo os transformava em alvos. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, essas tensões latentes começaram a explodir. Em 1914, o Império Otomano, enfraquecido por décadas de guerra e perda de territórios, entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado das potências centrais, Alemanha e Áustria-Hungria. Para os líderes otomanos, essa era uma oportunidade de restaurar o prestígio do Império e recuperar as terras perdidas. No entanto, a guerra trouxe consequências devastadoras para o Império e para os armênios que viviam dentro de suas fronteiras. As batalhas na frente oriental contra a Rússia foram brutais e custaram a vida de muitos soldados otomanos. O Império, já à beira do colapso econômico e social, foi atingido por escassez de alimentos e deslocamentos em massa. À medida que os exércitos lutavam nas frentes de batalha, dentro do Império, a paranoia e a desconfiança cresciam. O Comitê de União e Progresso, liderado por Talat Pasha, Enver Pasha e Cemal Pasha, começou a ver os armênios como uma ameaça interna que precisava ser neutralizada. A guerra exacerbou as suspeitas de que os armênios poderiam colaborar com os russos, que avançavam pelo Cáucaso. Nas regiões de fronteira, especialmente no leste da Anatólia, onde muitos armênios viviam, a proximidade com as tropas russas aumentou ainda mais o pânico entre as autoridades otomanas. Histórias de revoltas armênias, muitas vezes fabricadas ou exageradas, começaram a circular nos jornais e entre os comandantes militares. A guerra trouxe não apenas batalhas nas frentes,
mas também um crescente sentimento de traição interna. Para o governo otomano, os armênios estavam na linha de fogo. À medida que a guerra se intensificava, o nacionalismo turco se radicalizou ainda mais. A guerra trouxe fome, escassez de recursos e um profundo medo de subversão interna. Os armênios, uma população que há séculos contribuía para a riqueza cultural e econômica do império, agora eram vistos como inimigos potenciais, espiões em suas próprias terras. Em muitas regiões, os armênios foram proibidos de viajar livremente. Suas comunicações foram monitoradas, suas reuniões comunitárias vigiadas. A vida que conheciam estava desaparecendo rapidamente, à medida que as políticas repressivas do governo tomavam forma. Sob o pretexto de proteger o império, o governo otomano começou a planejar medidas drásticas. O que começou como desconfiança e marginalização, logo se transformaria em violência sistemática. Em abril de 1915, sob ordens do governo otomano e do Comitê de União e Progresso, o plano que havia sido silenciosamente elaborado nas sombras começou a ser posto em prática. O governo otomano iniciou uma campanha sistemática que visava exterminar a população armênia. O que começou com desconfiança e restrições, logo se transformou em violência aberta e brutalidade institucionalizada. A primeira onda de ataques visou a elite armênia. Intelectuais, líderes comunitários, clérigos e qualquer pessoa que pudesse liderar uma resistência foram presos nas grandes cidades, especialmente em Constantinopla, e executados sumariamente. Em seguida, veio a deportação em massa. Milhares de homens, mulheres e crianças armênias foram arrancados de suas casas, muitas vezes com pouco ou nenhum aviso. As tropas otomanas batiam às portas durante a noite, ordenando que deixassem tudo para trás, sob o pretexto de realocação para zonas seguras de guerra. No entanto, o verdadeiro destino dos deportados era a morte. As deportações eram marcadas por uma brutalidade inimaginável. Homens eram separados de suas famílias, frequentemente executados ou forçados a trabalhar como escravos em frentes de batalha, enquanto mulheres, crianças e idosos eram empurrados para jornadas exaustivas através dos desertos da Anatólia e da Síria. Sob um sol escaldante, sem água, alimentos ou qualquer tipo de abrigo, muitos não sobreviveram. Famílias inteiras desmoronavam nas trilhas poeirentas, com mães segurando seus filhos mortos nos braços, enquanto os soldados otomanos impunham uma marcha impiedosa. Trens lotados com vagões destinados a gado foram utilizados para transportar os armênios em condições desumanas. Amontoados uns sobre os outros, com calor sufocante e a fome corroendo seus corpos, muitos não chegaram ao destino final. Aqueles que sobreviveram às viagens enfrentaram ainda mais horrores nas regiões de deportação, onde a fome, a sede e a violência constante os aguardavam. O destino final de muitos era a morte, mas não uma morte rápida. Era lenta, dolorosa e em meio ao silêncio do deserto, longe dos olhares do mundo. As histórias de sofrimento são incontáveis e as cicatrizes deixadas por esses eventos se espalharam por gerações. Comunidades inteiras foram destruídas. Vilarejos que uma vez eram cheios de vida, agora jaziam em ruínas. O que antes era uma cultura rica, com tradições, rituais e uma forte ligação com a terra, estava sendo apagado aos poucos. Para os armênios, cada passo das longas marchas era uma mistura de desespero e resistência. Relatos de sobreviventes descrevem cenas de horror inimaginável. Crianças arrancadas dos braços de suas mães para serem vendidas ou mortas. Execuções sumárias de homens às margens de estradas poeirentas. Mulheres violentadas repetidamente por guardas e criminosos que se aproveitavam da impunidade reinante. O massacre, no entanto, não se limitava às marchas. Em diversas aldeias, as forças otomanas cercaram os vilarejos e promoveram massacres em massa, jogando corpos em fossas comuns ou deixando-os ao relento, como se a própria dignidade humana não tivesse mais valor. Em meio a essa brutalidade, alguns armênios tentaram resistir. Nas montanhas e vilarejos isolados, pequenos grupos de sobreviventes lutaram com o que tinham, tentando proteger suas famílias e a si mesmos, mas eram poucos diante da imensidão da violência. Os campos de concentração, montados nas profundezas do deserto,
tornaram-se o destino final para muitos. Lugares de desespero absoluto, onde as condições eram tão desumanas que a morte parecia uma libertação. Amontoados em barracas improvisadas, cercados por doenças como tifo e cólera, os deportados lutavam diariamente para sobreviver. A fome era esmagadora. Pessoas buscavam nos arredores dos campos qualquer tipo de sustento: rochas, folhas, ossos. Nos relatos que chegaram ao mundo exterior, a descrição desses lugares era de um inferno na terra. Para os poucos que sobreviveram aos campos, a vida como conheciam havia terminado para sempre. A cada novo campo, mais vidas eram ceifadas. As fossas comuns, enormes buracos escavados às pressas, eram o destino de milhares de corpos que, sem cerimônia, eram jogados como lixo. Os gritos, a agonia, o silêncio que seguia a morte, tudo isso se misturava ao ar árido e quente do deserto. O genocídio armênio foi uma tentativa de apagar um povo inteiro da história. Mas mesmo diante de tamanha barbárie, a memória, a dor e a resiliência armênia sobreviveram, passando de geração em geração como um testemunho de uma tragédia que o mundo não poderia jamais esquecer. Apesar da opressão implacável que assolava os armênios em todos os cantos do Império Otomano, um espírito inquebrável de resistência começou a emergir. Sob um governo que buscava aniquilar sua existência, os armênios se recusaram a ceder sem luta. A resistência armênia se manifestou de várias formas, desde a luta armada em regiões isoladas até a organização de esforços comunitários para uma sobrevivência. Líderes comunitários, muitos dos quais haviam conseguido escapar das primeiras ondas de execuções, reuniram o que restava de suas comunidades, tentando garantir que pelo menos uma parte de seu povo sobrevivesse ao genocídio em andamento. Alguns desses líderes, como os que atuavam na cidade de Van, organizaram uma resistência armada, enfrentando as tropas otomanas com qualquer arma que tivessem à disposição, desde rifles antigos até ferramentas de trabalho. Embora fossem vastamente superados em número e poder de fogo, esses homens e mulheres lutaram com uma coragem indomável, sabendo que a sobrevivência de sua cultura e seu povo dependia de sua resistência. Na cidade de Van, uma das maiores resistências armênias teve lugar. Quando as notícias sobre o extermínio sistemático começaram a se espalhar, líderes locais, como Aram Manukyan, mobilizaram a população armênia. Em vez de esperar passivamente pela deportação e pela morte, eles decidiram lutar. Fortificaram a cidade e, durante semanas, resistiram aos ataques das forças otomanas, tentando desesperadamente proteger suas famílias e vizinhos. A resistência em Van se tornou um símbolo de esperança para muitos armênios. Ali, homens e mulheres se uniram para defender suas vidas, criando barricadas nas ruas, usando as pedras e os destroços das casas destruídas para erguer muralhas improvisadas. O som dos tiros e das explosões ecoava pelas colinas, enquanto os armênios lutavam não apenas por suas vidas, mas pela memória de sua cultura e pelo futuro de suas gerações. Ao mesmo tempo, fora das cidades, outros líderes comunitários buscaram ajuda internacional. Sabendo que a sobrevivência dependia de apoio externo, tentaram enviar mensagens para diplomatas estrangeiros e jornalistas, alertando sobre os horrores que estavam ocorrendo no Império. Algumas dessas mensagens conseguiram atravessar as fronteiras, alcançando os ouvidos de governos estrangeiros e organizações humanitárias. Missionários e diplomatas estrangeiros, que presenciaram os massacres e deportações, começaram a relatar a gravidade dos crimes contra os armênios. Movidos por esses relatos, algumas organizações de ajuda começaram a enviar provisões e assistência, ainda que limitada, para as áreas onde os sobreviventes estavam abrigados. Mesmo com a ajuda sendo escassa, esses esforços ofereceram um vislumbre de esperança para aqueles que estavam à beira da aniquilação. Era uma corrida contra o tempo. Muitos armênios buscavam abrigo nas montanhas, escondendo-se em cavernas e vilarejos remotos, enquanto o genocídio varria as planícies. Em meio à devastação, histórias de coragem e resiliência surgem das cinzas do genocídio. Homens e mulheres que enfrentaram a morte com dignidade, determinados a preservar sua identidade e cultura mesmo diante da destruição total.
Essas histórias, muitas vezes passadas oralmente de geração em geração, são testemunhos vivos da resistência de um povo que se recusou a ser apagado da história. Em vilarejos isolados, pequenos grupos de sobreviventes ergueram defesas improvisadas, usando qualquer recurso disponível para se protegerem dos ataques. Em meio ao desespero, gestos de bondade e solidariedade também surgiram. Famílias armênias acolheram órfãos e idosos, partilhando seus escassos recursos. Algumas mulheres armênias, ao verem suas famílias massacradas, escaparam por meio de redes de apoio clandestinas, cruzando fronteiras para salvar suas vidas. Apesar da brutalidade que enfrentaram, a determinação em preservar a fé, a língua e os costumes armênios foi uma forma de resistência que nenhum exército poderia destruir. A fuga para o exílio, para muitos armênios, foi a única saída possível. Milhares tentaram escapar para países vizinhos, como a Síria, o Líbano e até mesmo a Rússia. As viagens eram longas e cheias de perigos, mas para alguns era a única chance de escapar da morte. Famílias inteiras caminhavam por semanas, enfrentando o frio, a fome e os ataques das tropas otomanas. Muitos não sobreviveram às jornadas exaustivas, mas aqueles que conseguiram escapar levaram consigo a história de seu povo, tornando-se guardiões da memória coletiva armênia. Refugiados em campos de exílio, os armênios se reorganizaram e, apesar de tudo, tentaram reconstruir suas vidas. Esses sobreviventes se tornaram símbolos de resiliência, carregando o peso do genocídio, mas também a força de um povo que se recusou a ser exterminado. As consequências do genocídio armênio foram devastadoras e profundas. O genocídio resultou em uma diáspora armênia global, com milhares de sobreviventes fugindo para países vizinhos como Síria, Líbano e outros lugares distantes. As rotas de fuga eram longas e perigosas, e muitos não chegaram ao destino final. Aqueles que conseguiram encontrar refúgio carregavam consigo não apenas a perda de suas famílias, mas também as cicatrizes emocionais de um passado traumático. Os campos de refugiados eram lugares de desespero, onde o sofrimento continuava, mesmo longe dos massacres. No entanto, apesar das dificuldades, os armênios espalhados pelo mundo se reorganizaram, criando novas comunidades, estabelecendo-se em terras estrangeiras e reconstruindo suas vidas. A diáspora armênia tornou-se uma ponte entre o passado trágico e o futuro, mantendo viva a memória daqueles que pereceram. Essa memória tornou-se uma parte fundamental da identidade armênia, passada de geração em geração, como uma promessa de que suas histórias jamais seriam esquecidas. O impacto do genocídio não se limitou apenas à destruição de vidas e comunidades. Ele também gerou um dos debates mais polêmicos e duradouros no cenário internacional: o reconhecimento do genocídio armênio. Apesar das evidências históricas abundantes, com testemunhos, fotos e documentos oficiais comprovando a sistemática eliminação dos armênios, muitas nações e governos ainda hesitam em reconhecer oficialmente os eventos como genocídio. Essa hesitação tem raízes em questões diplomáticas, especialmente envolvendo o governo da Turquia, sucessor do Império Otomano. Para a Turquia, reconhecer o genocídio significaria aceitar a responsabilidade por um dos maiores crimes do século XX, algo que até hoje é negado oficialmente. Esse posicionamento gera tensões diplomáticas entre a Turquia e diversos países que já reconheceram o genocídio, como a França e a Alemanha, e com a diáspora armênia, que continua a lutar pelo reconhecimento oficial. O debate persiste até os dias de hoje, com o genocídio armênio permanecendo um ponto central de discussão sobre memória histórica, justiça e responsabilidade política. A memória do genocídio armênio continua viva, mantida pelo luto de gerações e pelos esforços incansáveis de preservação da história. Monumentos foram erguidos em várias partes do mundo, locais onde o silêncio ecoa as vozes daqueles que não podem mais falar. Memoriais como o de Tsitsernakaberd, em Yerevan, tornaram-se pontos centrais de lembrança, onde a chama eterna arde em honra aos milhões de armênios mortos. A cada ano, nos dias de abril, cerimônias de lembrança ocorrem em vários países,
com descendentes, líderes políticos e comunidades armênias reunindo-se para relembrar e refletir. Essas cerimônias, cheias de flores e velas, são uma promessa de que o mundo não esquecerá os horrores do passado. Monumentos em Los Angeles, Paris e outras grandes cidades servem como lembretes públicos de um genocídio muitas vezes ignorado. Essas estruturas físicas não apenas homenageiam os mortos, mas reforçam o compromisso de nunca permitir que tamanha tragédia se repita. Para as gerações que vieram depois, a herança do genocídio é tanto uma fonte de dor quanto de identidade. Descendentes de sobreviventes carregam em seus corações o peso do trauma e a responsabilidade de manter viva a história de seu povo. Entrevistas com esses descendentes revelam uma mistura complexa de luto, força e perseverança. Muitos falam de como suas famílias foram dilaceradas, de parentes que se perderam e de uma cultura que foi forçada ao exílio. Mas também falam da resiliência e do orgulho em preservar a cultura armênia. A língua, a música, os costumes, tudo o que poderia ter sido perdido no genocídio foi preservado com determinação. Para eles, a luta por justiça e reconhecimento é constante. E o reconhecimento oficial do genocídio não é apenas uma questão política, mas um ato de respeito pela memória dos que pereceram. A história do genocídio é um alicerce da identidade armênia contemporânea, moldando tanto a diáspora quanto a Armênia moderna. O genocídio armênio é um capítulo sombrio da história humana, um lembrete doloroso das profundezas da crueldade e da resiliência do espírito humano. Entre 1 milhão e 1,5 milhão de armênios perderam suas vidas durante esse período de horror. Ao recordar esses eventos, nós não apenas homenageamos aqueles que sofreram e pereceram, mas também reafirmamos nosso compromisso com a justiça, a memória e a paz para as futuras gerações. O mundo, ao olhar para o passado, deve aprender a valorizar a dignidade de cada vida humana e se comprometer a não repetir os mesmos erros. O legado do povo armênio é de dor, sim, mas também de força. A cultura armênia moderna é vibrante, rica e viva, carregada pela resiliência daqueles que sobreviveram e pelos descendentes que preservam essa memória. Explorando o passado e entendendo o presente, inscreva-se em nosso canal, nos ajude a crescer cada vez mais compartilhando o vídeo. Se gostou, curta e ative o sininho. Obrigado.